Eu estudei a origem das batidas. Se você tocar isso daí durante algum tempo, você vai invocar o demônio do sexo. Apesar do grande sucesso entre os jovens, o funk carioca ainda levanta muitas polêmicas sobre o conteúdo das letras e os bailes, também conhecido como fluxos. Mas existem coisas que a maioria das pessoas talvez desconheçam sobre o ritmo da batida do funk, que em um contexto mais religioso pode chocar muita gente sensível. Porque segundo religiosos, músicos e historiadores, o ritmo do funk vai desde manifestações culturais e pornográficas de jovens da periferia até invocações de entidades demoníacas. Ficou curioso para saber mais sobre esse enigma que envolve o estilo musical mais polêmico do Brasil? Então assista até o final e se prepara aí, porque esse vídeo pode ir muito além da bolha da música e do sobrenatural. Em 2021, o Grammy Latino reconheceu o funk carioca como uma categoria de música. E com isso, o estilo vem ganhando ainda mais as paradas de sucesso. E traz junto um subgênero chamado funk proibidão, com letras pesadas que exaltam o tráfico e o sexo explícito. E que inclusive vem fazendo com que muitas crianças surfem nessa onda desenfreada do estilo. Mas será que todo esse sucesso e notoriedade que o funk carioca vem alcançando pode ter algo mais obscuro por trás? Em um podcast, o baterista cristão Alexandre Aposan, que também é coordenador da EMIT, uma das maiores escolas de música e tecnologia do Brasil, falou sobre seus estudos das origens dos ritmos e fez vários comentários sobre a correlação da batida do funk carioca e algumas células rítmicas africanas. Uma célula rítmica é uma ideia primordial de um ritmo ou base rítmica. E segundo o Aposan, algumas dessas células rítmicas invocam espíritos, entidades. Eu estudei a origem das batidas. E a galera tá fazendo uma par de coisa aqui em cima do público que não é pra fazer, mano. Como assim? Você tem algumas células rítmicas que invocam alguns espíritos. O silêncio da morte. Eu tô... Curiosidade veio. Você tem algumas células rítmicas que você invoca alguns espíritos. Eu aprendi isso na ULM, quando eu fiz aulas de Afro-Cuba e música brasileira, e ritmos brasileiros. E uma célula rítmica africana em específico é usada no funk carioca. E para provar essa teoria, o Aposan, em uma viagem para a África, conversou com um baterista africano em Angola e perguntou sobre essa célula rítmica. E o que o baterista africano falou foi atormentador. Tudo que eu aprendi, mano, quando eu fui para a África, tive a oportunidade de sentar com o batera. E aí falei para ele, mano, eu queria falar sobre ritmos, mano, sobre células e tal. Mano, aí eu fiz essa célula. É quase um funk isso aí. É o funk. Uhum. Ele, pelo amor de Deus, para. Como que chama isso no Brasil? Eu falei, não, eu que pergunto pra você. Isso aqui é ruim? Ele falou, Aposan, nós estamos numa aldeia. Se você tocar isso daí durante algum tempo e ficar sincado, você vai invocar demônio do sexo. Tá brincando. Essas mulheres aqui vão ficar tudo louca. E vai vir tudo em cima de vocês que é casado. Tá brincando. Negão, e na África não é macumbinha não. Na África é magia negra, velho. Sacou? Aí eu falei, mano, então faz sentido tudo que eu aprendi, velho. E conversei com amigos meus que tocam no candomblé. Os caras que batem os tamborzão lá mesmo. E aí eu perguntei pro cara, por que eles ficavam tanto tempo, né, mano? Porque na igreja a gente faz culto de 1h30 e os irmãos já tá tudo abrindo a boca, né? Os caras ficam 4, 5 horas. Aí ele falou, Aposan, às vezes a gente fica 2 horas, às vezes até 3 horas fazendo a mesma levada. Memória muscular, de tanto você fazer a mesma levada, chega uma hora, mano, que o bagulho fica sincado. Ele falou, é a hora que o bichão vem. Alexandre Aposan afirmou que no Brasil essa mesma base rítmica é usada para invocar a entidade conhecida como Pombagira nas religiões Umbanda e Candomblé. Essa célula rítmica do funk, aqui no Brasil, é conhecida como a célula rítmica que invoca Pombagira, dentro dos terreiros de macumba. É a mesma levada. A mesma levada. Caramba, mano, eu sabia disso não. Isso colocado no funk. Hoje. Isso colocado no funk. E os proibidão tem as quialtras, né? Sim.
Quando você escuta, esse que tem esse... É só os proibidão, é tipo letra, uma relação sexual mesmo. Quando você escuta isso com fone, junto com esse buster que eles colocam no programado lá, tem os atabaque tocando junto, mano. Eu tive que ouvir isso pra pesquisar. Depois vocês pegam uns MC da vida aí e escutam. E aí eu falei pro cara assim, mano, então faz sentido. Ele falou, o quê? Eu falei, no Brasil tá muito forte esse lance do funk. Ele frisou que para as entidades serem atraídas pela célula rítmica, os toques ou batidas têm que ficar sincadas, quantizadas, ou seja, tem que ser tocada em perfeita sincronia. Para isso, os percussionistas do candomblé precisam ficar tocando por horas até encontrarem a sincronia ideal da entidade. E que esse grid já está presente no batidão do funk. E que isso faz todo sentido para o grande sucesso do funk. Eu falei para ele assim, faz muito sentido, porque... Eu conversei com um amigo meu e ele falou que eles têm que ficar tocando durante horas até sincar. Quando sinca, o bichão vem. Que é o bagulho perfeito. Aí eu pergunto pra vocês, Claudinho Bochecha tinha banda. Me mostra um MC que tem banda, com baterista ali tocando. É só picape, mano. Ninguém aguenta escutar uma música 2 horas. Que já é sincado desde o início. Já tá no grid, já. Tá, já. Desde o início. Aí você entende o porquê as letras são tão baixas, o porquê a dança e as meninas rebolando tendo uma relação, basicamente, porque é um bagulho que invoca isso. A maioria dos caras que estão nesse fluxo de funk aí, os caras vão no centro, os caras vão pegar a bênção do pai de santo lá, mano, primeiro, vão receber uns guia lá, e aí vão pra estrada. A gente vai pra estrada, não vai falar com o pastor primeiro? Pastor, ora pela banda aí, vamos ungir os meninos e tal. Os caras também fazem isso, mano. Só que é lá com o Ogando, não sei do que lá. Só que a gente tem o intuito do quê? De salvar vidas, não é isso? Como que pra gente funciona salvar vidas e pros caras não funciona invocar o demônio e ter um monte de aborto aí? Porque é o que acontece no funk. Uhum. Tem fluxo, mano, que as minas vão sem roupa íntima por baixo e tá rolando funk e tá acontecendo de verdade, bicho. É uma podridão. Agora, a grande pergunta é que não quer calar. Será que tudo isso realmente é verdade? Esse contexto religioso é real? Vamos pesquisar outras fontes para saber mais um pouco sobre a origem dos ritmos do funk e se realmente tem alguma relação com as religiões Umbanda e Candomblé. E se você chegou até aqui, não esquece de deixar aquele like, que é agora que as coisas vão ficar um pouco mais estranhas. O escritor, compositor e historiador Luiz Antônio Simões, mestre em História Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, escreveu em seu livro Almanaque Brasilidades e também já falou em palestras sobre as origens afro-brasileiras do funk carioca. Ele afirma que sim, que o funk carioca tem muitas coisas em comum com a macumba brasileira. Simões conta que, tirando toda a referência da Black Music e do Miami Bass, do som negro americano, que o funk carioca bebeu nos anos 80 e 90, o funk mais atual é predominantemente percussivo, e uma das batidas mais famosas é o tamborzão. E a base rítmica usada no ritmo do tamborzão, por incrível que pareça, são toques com influências de atabaques sagrados das religiões Umbanda e Candomblé. Essa base rítmica do tamborzão, tocado no funk, é conhecido como toque de maculelê, que na verdade é uma dança folclórica da Bahia, da cultura afro-indígena brasileira. E vai ficando ainda mais interessante, porque as variações do ritmo do tamborzão, que é o proibidão, ou funk com letras mais pesadas, é o toque do Alujá de Xangô. E também usa variações do toque do Congo e o Congo de Ouro, toques característicos das casas de candomblé de Angola e da Umbanda. Todos esses toques estão entrelaçados no caldeirão rítmico sonoro do tamborzão funkeiro. Mas também tem um vídeo rolando na internet do DJ Luciano e do DJ Cabide em 1999 e, segundo eles foram os responsáveis por criarem o famoso ritmo do tamborzão.
E o contexto da história é completamente outro. O lance do tamborzão começou porque, na época que a gente tocava, né, Cabidão? Usava-se muito o atabaque. Uma batida feita de conga, tipo conga, né? E o pessoal associava muito ao ritmo que era o funk da época, que era o Voltimix. Então o que aconteceu? Naturalmente, a gente, como todo produtor sabe, sempre tem uma necessidade de melhorar, de expandir, de criar sons novos. Então o que acontece? A R8 foi a responsável por isso tudo aí, né, Cabelo? Justamente numa R8 dessa aí que foi criado o tamborzão. Acredite se quiser. Então o que aconteceu? Na época, quando eu criei o tamborzão, foi até engraçado porque foi de madrugada, ia ser por volta de 2 horas da manhã, e bateu uma inspiração louca assim, né, por causa do funk lata, porque o funk lata sempre teve um som pesadão, né, e eu lembro que começou muito a criar montagens com sons ao vivo, tirado assim do público, né, dos bailes e tal, colocava o microfone e gravava os sons ao vivo. Então eu falei, poxa, por que a gente não tenta fazer uma batida tipo meio que ao vivão também, pra crescer, né, pra dar mais sustentação ao som. Foi quando a gente começou a buscar elementos assim da bateria eletrônica, começamos a juntar aquela imundícia toda ali pra ver se dava certo. Aí foi até engraçado que depois que eu concluí, que eu fechei a tampa, eu olhei pra ela assim, desliguei e falei, isso tá uma porcaria. Ficou uma semana encostada ali a bateria, até que um belo dia eu tinha uma dupla de MCs que inclusive moram lá perto da minha casa até hoje. Aí, pô, Luciano e tal, tô a fim de produzir um rap, aí eu inseri, foi a primeira aparição do tamborzão, foi no rap do Tito Xandão. Tá registrado em CD, tem o CD Lugarina Apresenta os Melhores da Zona Oeste. Foi gravado em 98. Inclusive é bem interessante falar isso, no lance da data também, porque a gente faz até uma aposta, né, cara? Tenta achar algum CD que tenha a primeira aparição gravada, não vai ter. E foi realmente a primeira música gravada. Aí depois, meu parceiro Cabidão Bolado Inspirado fez a montagem da gota, né? Foi isso mesmo. Apesar que você fez o que havia lá, novos ritmos, novas galeras, com certeza você fez aquele tamborzão, o patrão Cocoto escutou. Esse tambor que é o tambor do funk. Vamos mudar o funk, que é o feio da montagem da gota. As séries de equipe de sonho começaram a copiar. O tambor já é o tambor da Zona Oeste. O Luciano criou. Aí eu usei aquilo. A pessoa começou a perguntar, de onde é aquele tamborzão? Pô, aquele tamborzão é o tamborzão da Zona Oeste, feito pelo Luciano. Aí foi o ritmo do funk. Todo mundo começou a copiar, botar nas músicas. E a evolução começou a evoluir até chegar nesse tamborzão de hoje. Porque o que aconteceu foi o seguinte, todo mundo gostou do som do tamborzão. E naturalmente começou a pedir, né? Foi passando para um, para outro, até que veio o Festival de Galeras, lá do Coroado, lá da Cidade de Deus. Foi justamente onde batizaram a batida, no caso, né? De tamborzão, que não tinha nome ainda. Vários MCs saíram de lá daquele festival e batizaram o tamborzão. A influência dos ritmos africanos estão enraizados na cultura e na música brasileira. E por isso talvez muitos funkeiros que criaram as batidas nem saibam que foram influenciados pelos toques e batidas do candomblé e da umbanda. Ou até sabem, né? Mas tem todo um certo preconceito das pessoas pelo fato de ser música afro-brasileira ou música de preto. O fato é que realmente se você fizer uma pesquisa sobre isso, você vai chegar em um senso comum. E o funk realmente tem como base rítmica as células de toques da umbanda e do candomblé. E o fato dessas bases rítmicas invocarem entidades, num contexto mais religioso, talvez tudo isso seja verdade. Agora depende de você acreditar ou não. Os fatos estão aí. Particularmente, eu achei isso tudo fascinante. A cultura e a música brasileira é cheia de mistérios, e isso precisa ser contado. E você, já tinha conhecimento sobre esse assunto? Comenta aí e dê a sua opinião. E falando em Aposan, neste mesmo podcast, ele fez revelações surpreendentes sobre o cantor gospel Thales Roberto. E a gente fez um vídeo muito especial aqui sobre isso. Dá uma olhadinha nesse vídeo aqui. Olha o que ele falou sobre os 7 anos que o Thales Roberto supostamente sacrificou por causa de uma profecia que ele recebeu de Deus. Mano, olha isso aqui.